Paz, irmãos, vamos ler alguns versos da Escritura, começando por 1 Reis, capítulo 12. Vou ler alguns versos aqui, depois vamos até Crônicas. Começando assim, do verso 1 em diante. E foi Roboão para Sique, porque todo Israel veio a Siquém para fazer rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugia de diante de Salomão, do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. E enviaram e mandaram chamar Roboão, ou Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou nosso jugo. Agora, pois, alivia tu da dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nos te serviremos. E ele lhe disse: ide há 3 dias, ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai. Quando ele ainda quando este ainda vivia, dizendo: como conselho vos que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e servireis, e respondendo-lhe, lhe falando boas palavras, e todos os dias serão seus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estava diante dele. E disse-lhe: que aconselhais aos que respondamos a este povo? E que me falou dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens lhe haviam crescido com ele, e lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o vosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falais: meu dedo menino é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou com um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Isso aconteceu após a morte do rei Salomão. E então Roboão veio reinar
em lugar de Salomão. E o povo pediu que aliviasse o jugo que foi imposto sobre ele, sobre o povo de Israel. E Roboão então pediu um prazo, ou 3 dias, para tomar conselho. E ele tomou conselho com os anciões, e o conselho dos anciões foi favorável ao povo. Quando é favorável ao povo, também é favorável a Deus. Mas ele foi também tomar conselho com os homens. E o conselho dos homens foi que aumentasse o jugo. E esse conselho não era a favor do povo de Deus. Esse conselho buscava alguns interesses. E isso causou-se em uma grande divisão. Porque ele buscou o conselho, mas não atentou para os conselhos amadurecidos. Não atentou para o conselho do Espírito, mas atentou para o conselho da carne. Isso traz ruína no meio do povo de Deus. Tudo aquilo que surge da carne, da imaturidade, traz dificuldade no meio da igreja. E a divisão, ela traz grande ruína, traz angústia, traz dor, traz tristeza, traz desânimos, traz muitas coisas. E isso perdurou por um bom tempo. Até que chegou o tempo de Ezequias. E agora sim iremos a Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 30. E gostaria de lembrar que, às vezes, o senhor pega as coisas materiais para mostrar, para que possamos entender as espirituais. Então, quando fala no tabernáculo, está apontando para algo espiritual. O tabernáculo com todos os seus utensílios, com a mesa de preposição, o candeeiro e etc. Então está mostrando para as coisas espirituais. Quando fala na casa, que também foi construída por Salomão, mas está apontando para a realidade espiritual. Então, quando ele iniciou a reinar, e diz que ele agradou o coração de Deus. Agradou a Deus o que fez Ezequias. Porque tudo faz para o Senhor, para os interesses dele, e isso agrada a ele. Então Ezequias começou a purificando a casa de Deus. Estamos falando das coisas espirituais. Porque foi muita ruína. Então a primeira coisa foi tirar as ruínas, tirar as coisas, purificar, tirar as imundícias. Então foi tirando da casa de Deus. Toda a revolta, toda a ruína que promove a divisão, a dissensão promove a murmuração, promove muitas coisas ruins. E a primeira coisa que fez foi purificar a casa de Deus. E isso agradou o coração do Senhor. E ele continuou, né? Foi restaurando, estabelecendo o culto. Porque as primeiras coisas precisavam ser restabelecidas. E então veremos no capítulo 30 e o verso 1 em diante. De 2 Crônica, que vai dizer assim: escreveu assim a Sociedade Bíblica: Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Muito importante, muito maravilhoso, isso no tempo de divisão. Todo o povo. Deus dá a Ezequias um coração inclusivo. Isso mostra que Ezequias não estava satisfeito com aquela divisão.
que por um lado estavam as tribos do norte e por outro lado estavam as tribos do sul. Então Ezequias, agora no seu reinado, o coração de Ezequias não estava contente. Porque via que uma tribo, 2 tribos iam para um lado, 10 tribos iam para o outro lado. A mais triste despedida é a despedida de divisão. Isso é quando se despede. Então saíram as tribos para um lado e outra para o outro. E aquilo deixou desconfortável o coração de Ezequias. Estava em desacordo. E tudo começou com um conselho que proveio da carne, da imaturidade. Um conselho que não era do interesse do povo de Deus. Às vezes um interesse próprio. Porque aquilo, quando é para o interesse de Deus, traz paz, traz saúde, traz alegria, traz harmonia. Quando é para os interesses do Senhor. Mas ele preferiu o conselho da imaturidade, o conselho da carne. Isso trouxe essa grande divisão, mas começou agora Ezequias a trabalhar na purificação, sabe? Nessa santificação, nessa separação, e estabelecendo o culto. Ele viu que o culto precisava ser estabelecido. Então ele começou agora a convidar todo o povo para celebrar a Páscoa. Então, lendo o primeiro verso. Depois disso, Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viesse à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrar a Páscoa, ao Senhor, Deus de Israel. Podia dizer Deus de Judá, o Deus da tribo do norte, o Deus da tribo do sul, mas todo o povo. Ezequias recebe da parte do Senhor um coração inclusivo, um coração que soma, ou seja, todo o povo, tanto da tribo do norte, tanto da tribo do sul, mas que todos viessem, porque se celebra a Páscoa da coletividade, não se celebra no individualismo. Por isso chamou todo o povo para celebrar a Páscoa. Convidou a Efraim e a Manassés e a todos em Jerusalém, na casa de Deus. Podia ser na tribo mais numerosas, por exemplo, a tribo do norte, 12 tribos, podia ser ali com a maioria, porque são muitos, vão celebrar a Páscoa aqui, vamos nos encontrar aqui. Também podia, não, vamos celebrar na tribo menor, nas 2 tribos, vamos celebrar a Páscoa, ou na casa de Ezequias, lugar aconchegante, vamos celebrar a Páscoa ali. Mas esse não é o lugar de encontro para celebrar a Páscoa. Se celebra na casa de Deus, na presença de Deus. Por isso convidou todo o povo para celebrar a Páscoa no lugar adequado. É na presença de Deus é que celebra a Páscoa. E em Jerusalém. Não é na casa de Manassés o lugar de encontro. Não é na tribo do norte. Não é no grupo A nem no grupo B, mas na casa de Deus, na presença de Deus. Esse é o lugar de encontro para celebrar a Páscoa. Então todo o povo, maravilha, que coração maravilhoso que recebeu da parte de Deus. Porque só Ele pode fazer essas coisas. Porque a divisão também traz tristeza no coração de Deus, porque Ele não é dividido. Paulo disse aos Coríntios que Cristo não está dividido. Então a divisão é contrária àquilo que Deus nos deu, Ou seja, a soma, não a individualidade, mas o somatório
Então aqui, repetindo esse verso, muito bonito esse verso, muito maravilhoso, e a gente vai repetir. Depois disso, Ezequias enviou mensageiro a todo Israel, né, e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viesse à casa do Senhor celebrar a Jerusalém para celebrar a Páscoa, ao Senhor Deus de Israel, todos para celebrar a Páscoa. E aí a gente lembra daquilo que Paulo falou aos Filipenses, lá no capítulo 1, Filipenses 1, e o verso 1, uma saudação muito rica, uma saudação muito maravilhosa, uma saudação muito inclusiva, uma saudação à igreja normal, à igreja bíblica. Né? Então vamos ver essa saudação, como maravilhosa, como enriquecida essa saudação. Filipenses 1, verso 1. Ele diz assim, então: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos. A todos. Não é parte deles. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus. Ou seja, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles filhos de Deus. Então essa saudação, a igreja que estava em Filipe, em uma cidade, ali estava a igreja, que são os santos, e essa saudação aos santos, e ele continua falando, com os bispos e diáconos. Porque às vezes não se inclui os bispos, às vezes não se inclui os diáconos, mas essa saudação tão inclusiva, esse coração tão inclusivo, inclui também os bispos e diáconos. Ou seja, o presbitério, o diaconato também faz parte da igreja. Então essa saudação a todos. Porque às vezes menosprezamos o presbitério, às vezes nós desprezamos o diaconato, mas essa saudação inclui, inclusive, juntamente com os bispos e diáconos, aos santos, todo aquele santificado em Cristo. Obrigado. Então isso concorda com esse convite de Ezequias. Todo Israel, que inclui também Judá, inclui também Manassés, inclui Efraim, inclui tudo, para junto celebrarmos a Páscoa ao Senhor, o Deus de Israel, não o Deus de Judá, não é o Deus da tribo do norte, é o Deus de todos. Porque ele não está dividido. Então ele pode se incluir a todos. E lembramos também de 1 Coríntios, capítulo 1. Uma saudação também muito rica. Primeiros Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão sustém. A igreja de Deus que está em Corinto, ela é de Deus. A tribo do norte é de Deus. A tribo do sul também é de Deus. Tudo é de Deus. Dele, para ele, são todas as coisas. Então todos devem se juntar para celebrar. Então continua essa saudação.
a igreja de Deus que está em Coríntios, ao santificado em Cristo Jesus. Ao santificado em Cristo. E aí vai dizer, Senhor deles e nós. É Senhor deles, mas também é Senhor nosso. Então precisa se juntar para celebrar. O que celebrar? Hoje no Novo Testamento, temos para celebrar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Amém. O sacrifício que Ele efetuou na cruz. Aleluia. Essa consumação precisa ser celebrada. Mas todo o povo. Amém. Todos para fazer essa celebração. Então o assunto do Senhor é todos. É a unidade. Graças a Deus por o trabalho que Ele está fazendo na igreja. Abrindo os olhos para ver realmente a unidade. O que celebrar? Porque às vezes não sabe o que celebrar. Ou às vezes celebra de uma maneira inadequada, como aconteceu também com o povo de Israel. Então voltamos a Crônicas. No capítulo 30, e agora o verso 2. Segunda Crônica 30, verso 2. Diz assim: porque o rei tivera conselho com os teus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Aqui também se toma conselho. Mas era um conselho na maturidade. Agora se toma conselho para os interesses de Deus. É para os interesses do povo. Não é para o interesse próprio. Porque aquele conselho da imaturidade foi para interesse próprio. E tudo que é para interesse próprio, tudo que é para o interesse do homem, tudo que não é para a primazia de Cristo, isso só traz ruína, traz morte, traz dificuldade, traz tristeza. Mas quando o conselho é a favor do povo de Deus, então isso traz alegria, isso traz satisfação, isso alegra também o coração de Deus. Então pediu conselho com os maiorais, e também com a congregação, ou com a assembleia, ou com a igreja, porque às vezes se pede conselhos a um, mas não pede conselhos a outros. Aí pediu conselho, mas quando está na liderança, por exemplo, não se pede conselho à igreja. Às vezes se faz na individualidade. Então aqui pede conselho aos maiorais, ou aos companheiros, mas também à igreja. Pede conselho, para que pede conselho? Para ajudar o povo de Deus. Para dar uma oportunidade ao povo de Deus, para celebrar no segundo mês. Porque no primeiro mês, eles ainda não estavam preparados. Então, há outra oportunidade. Se aconselhar agora para dar uma segunda chance para o povo. Esse é o coração de Deus, que está representado aí pelo coração de Ezequias. Ou Ezequias representando o coração de Deus. Porque Deus é tão inclusivo. Ele quer que todos participam. Assim também como Ele quer que todo homem se salve. Se o homem não ser salvo, não culpa a Deus, porque Deus quer que seja salvo. Se o homem não quer ser salvo, Deus não vai obrigar. Mas o homem não pode negar a falta de oportunidade. Porque Ele quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que o homem avance no conhecimento. Ou seja, avançar nesse conhecimento é que Cristo seja formado nesse homem. Individualmente e coletivamente, que vem formando Cristo. E aí vamos avançando para o conhecimento, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Que conselho maravilhoso! Conselho para ajudar o povo de Deus. Porque sempre se celebrava no primeiro mês.
Mas o conselho foi para celebrar no segundo mês, porque nem todos estavam santificados. Nem toda a ruína havia sido tirada. Então toma conselho, uma oportunidade para o segundo mês. Então, repetindo esse verso é oportuno, de oportunidade. Mais uma esperança. Porque às vezes se acha que está tudo perdido. Há um segundo mês da parte de Deus. Há uma segunda chance da parte de Deus. E essa precisa ser abraçada, precisa ser aproveitada, precisa ser apreciada, porque vem de Deus para nós. Vem de Deus para a igreja desses dias. Porque ela não pôde celebrar no primeiro mês. Porque ainda algumas ruínas não tinham sido tiradas. Não tinha santificado o suficiente. Ainda tinha alguma coisa que estava contra a santidade de Deus, ofendendo a santidade de Deus. Mais uma oportunidade para celebrar no segundo mês. Então vemos o verso 3. Porque no mês, porquanto no mesmo tempo não puderam celebrar, porque se não tinha santificado bastante o sacerdócio, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. Em Jerusalém é lugar de ajuntar. Não tinha se santificado o suficiente, também não tinha se ajuntado em Jerusalém. Podia ser que tinha juntado em outro lugar. Mas o lugar que devia se juntar era em Jerusalém e na casa de Deus. Porque é ali que as coisas são colocadas em ordem. Ali que cada coisa é colocada nos seus devidos lugares. É na presença de Deus. Então havia celebrado talvez nos lugares altos. Mas depois esses lugares altos foi demolido. Porque ele não quer que se celebre em qualquer lugar. É em Jerusalém, na casa de Deus, na presença de Deus. Então se ajuntar em alguns lugares, às vezes não se ajuntamos adequadamente. O diabo não quer que se ajunte. Mas já que ama o Senhor, quer se juntar, então se ajuda para pior. Foi o que aconteceu com os coríntios. Então, havia se ajuntado para pior. Mas agora, a outra oportunidade era para se juntar para melhor. Amém. Para trazer satisfação para o coração de Deus. Amém. Alegria para o coração de Deus. Coração inclusive. Um Deus de todos. Então, todos. Ele pluraliza todo Israel. Ezequias estava empenhado nesse serviço. E quando é a favor do povo de Deus, isso agrada todo o serviço que está fazendo para o povo de Deus. Isso agrada a Deus. Quantos serviços estão sendo realizados aqui nesses dias? E no meio do povo do Senhor, de uma maneira geral. Tudo que for para Ele, isso agrada a Ele. E uma maneira de fazer para Ele, é fazer para o povo dele. Fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste, disse Jesus. Mas só se faz no coletivo. Só se faz junto. Todos. Essa é a normalidade. E o Senhor, por intermédio do seu Espírito, está nos conduzindo a toda a normalidade. A todo princípio. Estamos sendo conduzidos. Então era em Jerusalém, aonde devia se ajuntar. E se ajuntar para quê? Para celebrar a Páscoa. Nos dias do Novo Testamento. Lembrar. Lá em Coríntios 11, fazer isso lembrando. Não faz isso esquecendo. Não faz isso de qualquer maneira. Não faz isso voltando para os seus interesses. Faz isso lembrando daquilo que foi feito por você na cruz.
daquilo que foi feito por nós na cruz. Isso precisa ser lembrado. Então essa Páscoa está sendo celebrada no meio do povo de Israel. Todo o povo. E o verso 4. Foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. Essa é uma atitude que deve alegrar todos, irmãos. Na unidade, na comunhão. Isso deve trazer alegria. Então trouxe alegria ao rei. Não só ao rei, mas toda a congregação. Então a unidade traz alegria. Na comunhão traz satisfação. Aí faz festa. A festa durava 7 dias. Então estava festejando. Comendo a Páscoa. Na casa de Deus ou na presença de Deus. Tudo que fizer deve se fazer na presença de Deus. Perdoar precisa ser na presença de Deus. Pedir perdão precisa ser na presença de Deus. Paulo falou assim, eu perdoei na presença de Cristo para não ser vencido por Satanás. Obrigado. Por isso eu perdoei na presença. Não se perdoa só. Convida uma testemunha. Convida Cristo para testemunhar. Na presença dele, perdoa. Que o perdão faz parte da inclusividade. Faz parte da soma, da inclusão. Também pedir perdão. Não se faz isso só. Faça na presença de Deus. Tudo na presença de Deus. E isso é uma maneira de expor Satanás. Porque enquanto está no escuro, ele opera, vai trabalhando no escuro. Mas quando você expõe, quando você confessa, foi dito que confessa e deixa. Faça isso na presença de Cristo. É uma maneira de expor Satanás. E ali ele não vai atuar mais. Porque agora ele está discernido, ele está visto. Quando isso se faz na presença de Cristo. Quando se faz distante, tem uma melhora, mas depois volta a mesma coisa. Eu te perdoo, mas você para lá e eu para cá. Mas você fazer realmente na presença de Cristo. Então a Páscoa precisa ser celebrada em Jerusalém, na casa de Deus. E esse verso 5 então. Ordenaram que se fosse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan. Ou seja, Berseba na época era a tribo do norte, e Dan na época, ou seja, Berseba na época é a tribo do sul, e Dan a tribo do norte. Então vem desde o sul até o norte. Vem para a casa de Deus. Sabe? Que o assunto agora não é sul, não é norte. O assunto é na presença, se juntar na presença de Deus para celebrar a Páscoa. Que às vezes ficamos com um grupo menor, ou às vezes com um grupo maior. Mas vem o grupo maior, vem o grupo menor, venha todos para a presença de Deus para celebrar a Páscoa. Que fala de alegria, comer aquela festa, fala de alegria. E a alegria, quando se faz para Ele, na presença dEle, buscando o interesse dEle mesmo, o interesse da igreja. Então isso produz alegria. Mas quando é para o nosso próprio interesse, isso traz tristeza. Isso não alegra o coração de Deus. Então fazer tudo para Ele. Ordenou que fizesse passar o pregão por todo Israel. Essa palavra todo, maravilha! Por todo Israel. Ninguém fica de fora, só se quiser ficar. Que Deus quer que todos venham para a sua presença.
Não quer que ninguém fique excluído, mas que vem realmente para celebrar a Páscoa. Por todo Israel, desde Berseba até Dan, desde o sul até o norte, que viesse celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não tinham celebrado, como está escrito. Tinha celebrado sim, mas não como está escrito. Olha a importância do que está escrito. O que está escrito é o modelo, é a referência. Tinha feito não conforme o modelo, tinha feito de outras maneiras. Mas ele não quer que faz de qualquer maneira. Quer que faz como está escrito. E quer que faz em Jerusalém. Quer que faz na casa de Deus. Que é aquele que os coríntios celebravam. Lá no capítulo 11, não é assim que estava escrito. Cada um buscava o seu interesse. Não é assim. Tem que ser para o interesse do Senhor. Fazer como está escrito. Conforme a palavra de Deus. E fazer isso juntos. Então venha para Jerusalém. Era o pregão, eram as cartas escritas. Porque ele tinha feito antes. Mas conforme o seu pensamento. Conforme a sua opinião. Mas o assunto é conforme está escrito. Que eu acho dessa maneira. Vamos reunir assim. Vamos reunir dessa maneira. Não, essa maneira é mais adequada. E por isso não se reúne como está escrito. Vamos fazer isso uma vez por mês, de 3 em 3 meses, uma vez por semana. O assunto é como está escrito. Essa é a referência. Esse é o modelo. Porque tinha feito muitas vezes. Mas essas muitas vezes que fizeram, não alegraram o coração de Deus. Mas conforme como está escrito, isso traz alegria para o coração de Deus. Traz alegria para o coração dos irmãos. Traz alegria para o coração de todos. Então, que aquilo que eles deveriam fazer, que eles tinham feito, né? Ou seja, ali o Senhor não tinha tido nenhuma primazia. Tudo que faz para a primazia do Senhor. Quando movia-se o tabernáculo, claro que a nuvem estava ali para guiar, mas o primeiro que saía, o primeiro que ia na frente, era demarcando o território. Por onde passar? Aonde parar? Para poder prosseguir? Devemos prosseguir. Enquanto a arca está prosseguindo, ela que vai na frente, ela que vai abrindo o caminho, ela que sabe aonde vai armar a tenda, vai ela na frente, para que ele tenha primazia em todas as coisas. Seguir o Senhor, a arca estava mostrando para o Senhor, seguir a Ele. Porque às vezes nós queremos tomar a dianteira. Diz que a gente foi informado que os irmãos que vinham do Rio de Janeiro podia atrasar porque tinha muito parecida. Parecida. Às vezes precisamos parar enquanto o Senhor está fazendo a sua obra, abrindo espaço para que nós podemos passar. Porque às vezes está parado e nós queremos ir. Então quando a arca avançava, todos avançavam, mas se ela parava, todos deviam parar. Existe parecida na caminhada cristã. Mas isso após ele. Quando a luz parava, todos paravam. Quando ela avançava, todos avançavam. Mas o primeiro era a arca. Primeiro tem que ser o Senhor. Então nós somos chamados para seguir a Ele, para andar após Ele. E para celebrar, aonde quer que celebra? Lembra lá em Mateus 26? O discípulo, onde nós vamos celebrar a Páscoa? É Ele que sabe onde celebrar. Porque às vezes nós celebramos em qualquer lugar, como o povo de Israel, que prefigura a igreja.
E ele, Mateus 26, lá no verso 17, 26, lá no 26 ele está falando do partir do pão, da ceia, antes falando da Páscoa, informando aonde ia celebrar. E aqui, em Crônica, está mostrando que devia celebrar em Jerusalém, na casa de Deus. O lugar onde celebrar. Porque às vezes nós estamos sempre seguindo, estou avançando, estou caminhando, mas você está caminhando após ele, nós estamos caminhando após ele. Me lembro de quando disse lá em Atos 13, quando impuseram as mãos, jejuaram antes, oraram antes, não se impõem as mãos precipitadamente. Eles não se precipitaram, oraram, jejuaram, né? Que o Espírito Santo tinha dito para separar Paulo e Barnabé. E quando eles saíram, agora eu sou enviado, estou indo. Mas quando chega lá no capítulo 16, não me lembro agora o nome do local, né? Mas o Espírito Santo disse não, mas não era enviado. Mas foi enviado para seguir o Espírito Santo. E a conclusão que chegaram é que ia ser na Macedônia. Enviado pelo Espírito para andar após o Espírito. Sou enviado, posso ir, posso atravessar a fronteira. Se o Espírito não for, aonde o Espírito Santo não tem autoridade, aonde o Espírito Santo não tem não tem o envio do Espírito Santo, isso é bom. Então seguir a Cristo é a arca que vai na frente e após ele para fazer o que ele mandar fazer. Porque às vezes é para nós fazer uma coisa hoje, nós fazemos amanhã. É para fazer amanhã, nós já fizemos hoje. Quando era para entrar em Canaã, eles não queriam entrar, disse que tinha gigante. E quando era para entrar, não entraram. Às vezes nós somos assim. É para entrar em Canaã, não tem gigante. Agora não é para entrar, a gente vai lá e entra. Graças a Deus pela disciplina. Foram disciplinados porque foram fora do tempo de Deus. Tudo que fazemos, devemos fazer no tempo de Deus. E Ele que determinar. Você vai para tal país. Já vou comprar passagem agora. Mas não falou quando você vai. Precisa cair de joelho. Quando não deu certo. Mas você... Claro que não era para dar certo. Enviado pelo Espírito Santo. E guiado pelo Espírito Santo. Vamos celebrar, mas aonde celebrar? E quando celebrar? Em que lugar celebrar? Na casa de Deus, na presença do Senhor. É o lugar de celebração. De gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. A caminhada cristã é muito linda. Nós que tropeçamos nas próprias pernas. Mas ela é muito maravilhosa. É que às vezes nós queremos ser muito lentos, e às vezes queremos correr demais. Tem um equilíbrio. Aquele que corre demais vai cansar. E aquele que é muito lento também fica. Precisamos estar no caminho caminhando. Porque tem aquele também que fica só à beira do caminho, não caminha. O caminho é esse aí. Segue, maravilha, está certo. Tem que seguir a Cristo, mas ele está do lado da fora, só de informação. É o informante. A igreja é isso mesmo, eu nunca tomo posição. É o informante. Mas está aquele que está no caminho. Mas não está caminhando. Está no caminho, mas não está caminhando. E tem aquele que está caminhando desequilibrado, correndo, desenfreado. Existe um equilíbrio. No meio de muitos extremos, existe um equilíbrio. E o Senhor quer nos ensinar. Ele chegou na hora certa na cruz. É chegada a minha hora.
E aonde nós estamos indo? Aqui que estamos fazendo, está na hora? Já foi dito aqui, vem Senhor Jesus, vem, você está pronto? Eu estou pronto, o seu irmão está pronto? O seu filho está pronto? O Senhor quer que todos estejam prontos, por isso Ele está preparando a igreja. Está preparando a noiva, porque quer que todos sejam prontos. Mas nós estamos apressados, não, eu estou pronto, se é que está. Aí não olhamos para o nosso filho, para a esposa, ou para o esposo, ou para os nossos irmãos, ou para os vizinhos, não olhamos. Queremos, venha. Está cheio de ruga, cheio de mãos, mas venha. Ele quer tirar a ruga. Estamos todos imaturos, mas ele não quer casar com imaturidade. Porque ela tem que ser idônea. Então ele está preparando a sua igreja. Após ele preparar, ele vem. Mas quanto tempo? Isso é assunto de Deus acerca do tempo. Esse tempo ele não quis revelar. Se alguém quer procurar, como foi dito, alguém vai na internet procurar. Para ver se tem algum diabo novo. Mas é o mesmo. Aquilo que Deus não revelou porque é para ele. Mas que vem, vem. Quando ela estiver pronta. Mas para ele aprontar, no tempo dele, pode ser rápido. É como aquela vara de Arão que uma noite cresceu, floresceu e deu fruto. Ele pode fazer isso com a igreja. Mas ele fazendo. Irmãos, somos muito valentes, muito fervorosos. Graças a Deus, maravilha. Muitos filhos de Deus, de todas as formas, graças a Deus. Mas Ele está nos coordenando os nossos passos. Ele quer que nós caminhamos, mas não caminhar coordenado. Que nós avançamos mais debaixo da nuvem, não caminhar coordenado. Que nós fazemos algo, mas tudo no tempo dele para ele. Nada passais por contenda, nem por vanglória, mas fazer tudo por humildade. Porque contenda, vanglória, está aí a divisão, está aí a imparcialidade. Está aí a tribo do norte, está aí a tribo do sul. Mas fazer tudo por humildade. Humildade é um esvaziamento. O Senhor foi esvaziado lá na cruz. Uma lança entrou do seu lado e jorrou todo o sangue e água. Esse é o esvaziamento. Isso é a humildade. E nós chamamos de humildade. Confundimos humildade com pobreza. Fulano é tão humilde. Às vezes é uma brabeza só. Mas como está meio sujo, meio rasgado, falando que é humilde. Isso, humildade é um esvaziamento. Daquilo que é próprio nosso. De todo o nosso eu, de todo o nosso ego, de tudo que nós somos. Isso é humildade. Se o povo que chama o teu nome se humilhar. Primeira coisa, está vendo uma sequência? 2 Crônica 7. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar. Às vezes está fazendo as coisas para ele, mas fora da humildade. Sabe? Orar e me buscar. Há uma sequência aí. Converter os seus maus caminhos. Aí eu virei dos céus a sua súplica, sararei sua terra. Tem uma sequência. O Senhor quer nos conduzir a igreja, eu e você, no caminho da humildade. De um esvaziamento. Para que nada passasse por contenda nem por vanglória. Não para se apresentar, mas fazer para Ele. Fazer para Ele. Vem a tribo do norte, vem a tribo do sul, vem a todos. Na casa de Deus. Em Jerusalém. Vamos comemorar, vamos comer a Páscoa, vamos comer junto. Às vezes se come junto, mas um olho meio atravessado pelo outro. Ou desconfiar de alguma coisa. Uma celebração na presença.
Quando estamos na presença do Senhor, não vemos, não dá para enxergar a dificuldade do irmão, nem da irmã. Não dá, irmão, porque o Senhor, Todo-Poderoso, você está vendo toda a presença dele. A presença dele nos convite tudo para ele. E aí nós não vemos ninguém, só vemos nele. Então, todos nele. Então, nele nós não vemos nenhuma dificuldade. Quando nós estamos na presença de Deus. Sabe? É como eu sou aquela lâmpada de 15. Ou tem menor, não sei quantos volts melhor. Se é de 5, vamos supor. E chego perto aquela lâmpada de 250, que é o próprio Senhor. Aquela luz minha desaparece. E agora, diante daquela luz, daquele foco, não dá para ver dificuldade do irmão. Só dá para ver envolvido naquele foco, naquele resplandor, na presença do Senhor. Aí se celebra. O Senhor está nos conduzindo. O verso 5. Não, o verso 6 agora. Ele vai dizer assim: foram, pois, os correios com as cartas nas mãos do rei, dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, para que ele volte para aqueles que vos que escaparam das mãos dos reis da Síria. Aqueles que escaparam da mão, mas que volte agora, todos, né? Vou repetir esse verso. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele vos se volte para aqueles que vos escaparam das mãos do rei da Síria. Mas chamou a conversão: convertei a todos, nem para escapar. Todos! Mas não vieram todos. Mas o assunto de Deus é que viesse, que convertesse e viesse. Aqueles que escaparam. E não sejais como os vossos pais, e como os vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como se vê. Olha, vocês estão vendo. Não sejais, não endureçais os corações, como aconteceu com os nossos pais. Às vezes precisamos orar, pedir ao Senhor acerca daquela promessa que Ele fez, que tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Esse coração de carne é inclusivo. Esse coração de carne, ele se alegra com a presença de todos os filhos de Deus. Mas o coração de pedra, não endureçais os vossos corações, não sejais conforme os vossos pais, que transgrediram. Precisamos ter uma oração contínua. Eu faço sempre essa oração. Uma oração curta. Senhor, guarda o meu coração. Ele é enganoso. Senhor, guarda o meu coração.
Muitas vezes faço essa oração. Então, lembrando que ele prometeu um coração de carne, um coração inclusivo. Um coração que ama. Tudo isso, irmãos, é o Senhor que faz. A gente não produz isso. Diz daí Romanos 5. Acerca do amor de Deus que está derramado nos vossos corações. Pelo Espírito Santo. Foi Ele que derramou esse amor. Mas às vezes precisa movimentar esse amor. Mover esse amor que está dentro de você e de mim. Porque só esse amor nos dá a condição de amar a Deus sobre todas as coisas. Só este amor que foi derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações, só esse nos dá a condição de amar o próximo como a si mesmo. Só esse amor que nos dá a condição de amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso sentimento. Esse é o único amor que nos capacita. Tudo Ele que faz. Porque Ele já derramou no coração. Ele não vai pedir uma coisa que você não pode fazer. Mas aquilo que Ele te deu, aquele que deu a mim, agora Ele pede. Amar a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. É algo que Ele nos deu. Mas é o Espírito que nos deu, também move esse amor em nós, manifestar Ele, para que isso seja realizado. Tudo nós dependemos de Deus. Estamos na mão de Deus. Não vou ver todos os versos, mas ver que Judá também estava na mão de Deus. Uns versos logo à frente vai dizer, estava na mão de Deus para quê? Para ganhar um coração, um só coração. Uma só alma. Aí vai falar da unanimidade. Isso é um ponto mais alto do que a unidade. Então, da unidade, só quer nos conduzir à unanimidade. Mas isso é pouco a pouco, isso é um caminho mais estreito. Mas é por ele que precisamos passar. E só passamos conduzidos por ele mesmo. Para que sejamos unânimes. Um só coração. Só ele. A unidade nós já temos, a unidade do Espírito. Mas a unanimidade, ele vai nos conduzir na unanimidade. Porque é um ponto mais alto. É um degrau que está um pouco mais à frente. Mais uns poucos versos aqui, a gente vai parar. Então não sejais, que conselho maravilhoso, não sejais como os vossos pais, porque às vezes queremos ser igual aos pais. Às vezes queremos imitar os pais. Mas nem tudo tem que se imitar. Nem tudo tem que ser igual. Que os nossos pais, eles falaram, qual foi o proceder deles? Era o incrédulo, tiveram o coração duro, transgrediram. Não transgride, não faça como os nossos pais. 1 Coríntios 10, ele vai falar acerca do povo de Israel, que transgrediram, o que aconteceu lá atrás. Falou, isso foi escrito para aviso vosso, não fazeis como eles, não fazeis como os vossos pais. Porque o que fizeram não estava escrito, tem que fazer conforme está escrito. Aqui tem vários versos lá no capítulo 10 e lá no verso 11. Isso foi escrito para aviso vosso, para quem já são chegados os últimos dias. Para que vocês são chegados aos últimos tempos. Não façais conforme fizeram o povo de Israel, contra os vossos pais. Por isso chama convertei-vos, aqueles que escaparam das mãos do rei da Síria. Não sejais como os vossos pais, como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes, como sede hoje.
Então esse era o conselho, convidando a todos, mas para vir para a casa de Deus, para Jerusalém, para a presença de Deus. E que estava mostrando que o grande prejuízo é porque houve transgressão antes, contra o Senhor. Mas eis aí a oportunidade, celebra no segundo mês. Que sempre há um segundo mês. Há o sacrifício da manhã, há o sacrifício da tarde, das duas novas, dia de sábado. São várias oportunidades que o Senhor nos dá. Mas precisamos pegar como se fosse a última. Ainda que seja, que não é a última, mas abraça como se fosse a última, porque não sabemos o amanhã. Então não endureçais agora os vossos corações, ou a vossa serviço, como os vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vindo ao santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da ira não se desvie de vós. A gente vai parar nesse verso aqui. Lemos bastante verso. Um após o outro, chegamos até o verso 8. Mas depois, se o Senhor assim quiser, aí vamos do verso 9, um pouco mais à frente. Graças a Deus pelo segundo mês, pela segunda oportunidade. O coração de Ezequias estava conectado com o coração de Deus. A palavra de Ezequias é a palavra de Deus. Queremos que Paulo falou lá em Tessalonicenses, que, deixa eu ver se eu me lembro, que ele recebesse a palavra dele como de Deus. Então a palavra do rei aqui era a palavra de Deus. Mas nós podemos ver isso depois com a ajuda do Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu sempre nos dá uma nova oportunidade. E essa oportunidade para nós conduzir para aquilo que está escrito, para o modelo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a esquecer de nós mesmos. Ajuda-nos a ser sensível ao Teu Espírito. Ajuda, Senhor, nós está voltado para a referência. Está voltado para a Tua palavra. Nem sempre nós entendemos o Teu falar. Mas Tu é um Deus que fala, fala e fala. Até que nós entendamos. Tu és comunicativo, Senhor. E sempre vem com a nossa segunda fala, complementando a primeira. E nós queremos te agradecer pelos seus cuidados para conosco. Possamos estar aos teus pés, cotidianamente, e ouvir aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Amém.